Você já reparou que algumas pessoas têm pequenos anéis circulares na íris, como se fossem marcas desenhadas ao redor da pupila? Lembre-se que a íris é aquela parte colorida dos nossos olhos, a pupila é a parte preta, ok? Talvez você tenha percebido esses anéis, talvez você tenha olhado no espelho milhares de vezes e isso tenha passado despercebido de você. Mas quando alguém observa a sua própria íris em alta definição pela primeira vez, uma das perguntas mais comuns é: o que são esses anéis? Esses anéis significam alguma coisa? E é justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Anéis de ansiedade, anéis de tensão, como se fala. Porque, independente da interpretação de diferentes escolas, fazem desses sinais. Existe uma pergunta mais importante. Por que tantas pessoas vivem com tensão? Por que tantas pessoas vivem com ansiedade? Por que tantas pessoas vivem com uma sobrecarga emocional? Sentem que o próprio corpo está tentando dizer alguma coisa. Vivemos em uma época em que estar cansado virou normal. Acordar cansado, trabalhar cansado, comer correndo, dormindo olhando para uma tela, ter a mente acelerada 24 horas por dia. O tal da síndrome do pensamento acelerado, como diz Augusto Cury. E depois, muitas pessoas se perguntam por que perdeu essa capacidade de relaxar. Você está com tensão, você nunca vai relaxar. E o corpo não esquece aquilo que a mente tenta esconder. Você pode convencer todo mundo de que está bem. Você pode dar um sorriso, você pode trabalhar, você pode produzir, você pode seguir a sua rotina normal. Porém, existe uma parte silenciosa dentro de você que resiste a tudo. Lembre-se que o nosso corpo ele é como uma teia de aranha. Está tudo interligado, resiste a tudo, cada noite mal dormida, cada preocupação acumulada, cada emoção engolida, cada momento em que você ignorou o próprio limite. E talvez seja por isso que tantas pessoas se interessam pela observação da íris. Porque ela nos convida a fazer algo que quase ninguém faz hoje em dia. Parar e olhar para si mesmo. Não apenas olhar o rosto no espelho, mas olhar a própria história. Quando algumas linhas circulares aparecem na íris, muitas tradições da iridologia as descrevem como anéis de tensão, ou anéis de contração, ou anéis de ansiedade. Segundo essa visão, eles estariam associando a indivíduos que vivem sobre elevado estado de alerta, com a tensão de acumular, com a tendência de acumular estresse.
E a dificuldade para desligar a mente da pessoa não desliga. Como se fosse um fio emaranhado desencapado, toda hora pegando. Não para, a pessoa não para um segundo. Esses sinais não são diagnósticos médicos e não substituem qualquer avaliação clínica. Lembre-se disso, nós iridólogos, nós não damos diagnósticos. Mas eles podem servir como um convite à reflexão e um convite à consciência. Porque quando alguém chega até mim dizendo, João, eu não consigo mais descansar. João, minha cabeça não para. Tem gente que chega aqui, João, eu não durmo mais, eu não consigo mais dormir. Eu me sinto que eu estou sempre preparado para uma batalha. Todo dia uma batalha que eu vou ter que... Quase nunca o problema começou ali. Aquilo é uma construção. É o resultado de meses ou anos vivendo no automático. E nós fomos ensinados a ouvir a dor quando ela grita. Mas raramente ouvimos os pequenos sussurros do nosso corpo. Primeiro ele começa a sussurrar, depois ele fala, depois ele grita. Quando ele grita, pronto. E a verdade é que o corpo fala o tempo inteiro. Ele fala através da qualidade do seu sono, da disposição de você acordar, da sua digestão, da sua pele. Adivinha quantos anos eu tenho? Do seu humor, da sua concentração. Se eu te falar a minha idade, você não vai nem acreditar quantos anos eu tenho. Então, o maior erro da sociedade moderna, hoje, seja acreditar que a mente e o corpo são coisas separadas. Não são. Você não tem uma mente de um lado e o corpo do outro. Você é um sistema integrado. Quando a mente acelera, o corpo responde. Quando o corpo inflama, a mente responde. Quando o intestino sofre, o humor muda. Quando o seu sono piora, a sua ansiedade aumenta. Quando o estresse se torna algo constante na sua vida, todo o seu organismo entra em um modo de sobrevivência. E o certo é você viver normalmente. Então imagine um carro com um acelerador pressionado o tempo inteiro. Mesmo parado num semáforo, acelerando ali. O motor ele continua, ele vai forçar, você vai forçar o motor. E aí exatamente isso que muitas pessoas fazem. E vivem assim, forçando o motor. O motor é como se fosse, né, o seu corpo. Elas não conseguem relaxar porque o sistema nervoso delas não recebe a mensagem de que tudo está bem. E aqui está uma das maiores armadilhas da vida moderna. Nós confundimos produtividade com tensão. Achamos que estar ocupado é sinal de importância. Achamos que descansar é perca de tempo. Achamos que desacelerar é fraqueza. Só que o organismo humano não foi projetado para viver em alerta permanente.
tá? Ele não foi projetado. O estado de alerta deveria ser só uma resposta temporária, certo? Só uma resposta temporária o estado de alerta. Só um instante, por favor. Voltei. Então, você entra em perigo. Seu corpo começa a produzir adrenalina, seu coração começa a acelerar, sua atenção aumenta, você reage, o perigo passa e então o organismo retorna ao equilíbrio. Mas hoje o perigo nunca vai embora. É a cobrança financeira, é a pressão no trabalho, são as notificações do celular, são as redes sociais, Instagram, TikTok, tudo instantâneo. É a comparação constante de um querer ser melhor do que o outro, um querer fazer melhor do que o outro. E lembre-se, a mente, ela não sabe diferenciar um predador de uma preocupação imaginária. Ela reage da mesma forma. Talvez você conheça alguém assim. Ou talvez essa pessoa seja você. Alguém que deita na cama e o corpo está cansado, mas a mente está correndo. Alguém que acorda e já pega o celular. Alguém que sente culpa quando tenta descansar. Quando eu quero descansar, eu vou descansar. Quando eu quero dormir, eu já faço ali meu recinto, eu já vou planejando ali meu recinto. Certo? Para mim, eu quero viver o hoje. Então, quando essas pessoas observam a própria íris e encontram marcas, linhas ou anéis, muitas vezes o que ela enxerga não é apenas um detalhe anatômico. Elas enxergam uma representação de que sentem por dentro. E isso é poderoso. Por isso que eu amo a iridologia. Foi por isso que eu quis fazer iridologia. Porque a consciência é sempre o primeiro passo para a transformação. Ninguém muda aquilo que não percebe. A pergunta mais importante não é o que esses sinais significam. A pergunta é: o que a minha vida atual está fazendo com o meu corpo e com a minha mente? Pare para pensar. Pare para pensar sobre essa pergunta. Quantas vezes você dorme de verdade? Há quanto tempo você não faz uma refeição tranquila, sem o celular na mão? Me diz, há quanto tempo você não caminha sem pressa? Há quanto tempo você não fica uns 5 minutos em silêncio? Quero saber. Nós estamos nos tornando especialistas em ignorar os nossos próprios sinais.
Mas sabe o que nós fazemos? Tomamos café para compensar o cansaço. Nós tomamos o açúcar para compensar a falta de energia. Tomamos distrações para compensar a ansiedade. Isso não está certo. E raramente investigamos a origem do problema. Raramente. E é por isso que eu gosto de falar sobre a íris. É por isso que eu amo a iridologia. Não porque ela entrega respostas mágicas. Nós não somos mágicos, nós não somos adivinhadores. Não, nós não adivinhamos nada. Tá? Ela obriga a pessoa a parar por um instante e pensar como eu realmente estou. Existe uma frase que eu gosto muito. O corpo sussurra antes de gritar. Falei, primeiro ele sussurra, depois ele fala e depois ele grita. 3 níveis. Primeiro vem a dificuldade para dormir. Depois a irritabilidade. Depois a falta de energia. Depois a dificuldade de concentração. Depois a sensação de que tudo está pesado. Parece que você está carregando o mundo nas suas costas. E quando ignoramos todos esses sinais, um dia o organismo vai cobrar. Ele vai te cobrar. Muitas pessoas acreditam que a ansiedade é apenas uma questão emocional. Mas a ansiedade também é fisiologia. Ela envolve o seu sono, ela envolve sua alimentação, ela envolve inflamação, ela envolve seu ritmo circadiano, ela envolve a sua respiração, ela envolve o ambiente em que você vive. Talvez você não precise de mais força de vontade. Talvez você precise apenas devolver ao seu corpo as condições mínimas para funcionar de forma como ele foi projetado. Nosso corpo ele foi projetado para dormir melhor, para receber luz solar pela manhã, reduzir estímulos à noite, comer comida de verdade, respirar profundamente e algumas vezes, ao longo do dia, você fazer uma respiração. Criar pequenos momentos de pausa. Criar ali seu momento consigo mesmo. Pode parecer até simples, mas o simples, quando feito todos os dias, transforma a biologia do seu corpo. A verdade é que a maioria das pessoas não está cansada porque trabalha muito. Ela está cansada porque nunca se recupera. Ela acorda cansada. Ela passa o dia acelerada. Chega em casa já morta, exausta. E usa a única hora livre para continuar estimulando o cérebro com vídeos, notícias de TV e as redes sociais. Como é que o sistema nervoso dela vai desligar? Não vai desligar nunca. Talvez aqueles anéis que você vê na íris sejam apenas uma oportunidade para fazer uma pergunta sincera a si mesmo.
Quero que você faça essa pergunta sincera a você mesmo. Como está a minha relação com o estresse? Eu estou vivendo ou apenas sobrevivendo? Eu estou ouvindo os sinais do meu corpo ou estou apenas tentando silenciá-los? Porque lembre-se que existe uma diferença enorme entre tratar sintomas e compreender mensagens que o seu corpo lhe dá. E o conhecimento só tem valor quando ele produz consciência. É por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para aumentar o seu nível de consciência. Então, se você se identificou com essa conversa, talvez não seja coincidência. Talvez você também esteja carregando uma tensão que ninguém vê, certo? Talvez o seu corpo ele esteja tentando chamar sua atenção há muito tempo. E lembre-se que a transformação que você procura não começa em um remédio milagroso ou uma solução instantânea. Talvez ele comece com algo muito simples. Parar, respirar, olhar para si mesmo e decidir que a partir de hoje você vai deixar de ignorar os sinais que o seu corpo vem tentando lhe mostrar. Porque, no final das contas, a maior tecnologia de diagnóstico que existe ainda é a capacidade humana de observar, refletir e mudar. Olha que maravilha. E talvez a sua mente não esteja pedindo para você ser mais forte. Não. Ela não está te pedindo para você ser mais forte. Talvez ela está te pedindo apenas para você finalmente desacelerar. Tá? Eu, por exemplo, quando eu vou dormir, eu já preparo o meu recinto. Eu já desligo as luzes. Aí eu venho. Esse período eu já não como mais nada. Eu não dormi com a barriga cheia, que faz mal. Já coloco um balance aqui do doTERRA, coloco um balance no difusor, tomo um chá. Adoro tomar um chá de alecrim, junto com cravo. Então eu faço todo o meu ritual antes de eu dormir. Quer ver uma coisa simples? Mastigar bem os alimentos. Faça o teste. Mastigue bem os alimentos. Outro celular. Passou de 9 horas, eu já tiro o celular. Já vou tirando as telas, vou pegar um livro. E vou ler. Ó, tô lendo esse aqui, ó. Tem nada a ver com iridologia, mas eu tô lendo porque eu tô no YouTube, eu tô lendo, tá? Fora as outras coisas que eu leio.
Então eu já, antes de dormir, já 9 horas, já desligo as telas. Não quero mais tela. Boto um jazzinho pra eu ouvir bem baixo ali. Aí vou dormir, vou descansar. Tomar água, coisa simples, coisa simples. Tomar no mínimo 3 litros de água por dia. Eu tomo, de manhã eu já tomo 1 litro, de tarde eu tomo outro litro, e à noite eu tomo outro litro. 3 litros de água todo dia. Às vezes eu tiro ali 2,5 de litro de água por dia, mas o certo, para mim, é 3 litros de água por dia. Então tudo isso envolve um ritual de você saber que a sua mente, que o seu corpo, ele tem que parar, que ele tem que desacelerar para ele se recuperar, para no outro dia você estar bem. E eu falo muito sobre isso, e eu quero que vocês entendam, e eu vou ficar aqui enchendo o saco de vocês, para vocês parar um pouco, sentir seu corpo, sentir a sua mente, observar o que ela está falando com você e respeitar isso. Respeite os sinais que o corpo e a sua mente lhe dá, tá? Muito obrigado, vamos aos próximos vídeos. Tchau, tchau.